Os santos Adriano e Natália de Nicomédia viveram em um momento histórico onde o cristianismo era crime. Mesmo assim, eles escolheram a fidelidade um ao outro e a Cristo. Imagine agora um jovem casal cristão que estava disposto a viver a sua fé apesar das perseguições do Império Romano. Era o ano de 304 e o cheiro de sangue encharcava as ruas de Nicomédia. Enquanto o Império Romano caçava cristãos, dois corações batiam como um só. Seus nomes eram Adriano e Natália, os protagonistas desta história. Uma história proibida que Roma tentou apagar. Naquele ano, o ar parecia pesado como chumbo, misturado ao cheiro de ferro e medo. Por toda a cidade havia muitas masmorras, onde homens acorrentados sussurravam orações. Enquanto isso, lá fora, o império afiava suas espadas contra os cristãos. Adriano era um comandante das legiões, enquanto Natália, sua esposa, era conhecida por suas obras de caridade, como, por exemplo, ela costumava levar pães escondidos debaixo de seu manto para poder distribuir aos pobres prisioneiros que eram condenados. No século IV, o vasto Império Romano era comandado pelo implacável Diocleciano. Na verdade, o Império estava vivendo o auge de seu poder e de sua crueldade. Em Nicomédia, que era a capital oriental e centro administrativo do Império, a perseguição aos cristãos era a mais brutal de todas. Diocleciano havia imposto uma tetrarquia, ou seja, ele dividiu o império para melhor controlá-lo. Por isso ele publicou vários editais com o objetivo de erradicar a fé cristã. Ou seja, igrejas foram destruídas, os cultos proibidos e líderes religiosos foram presos aos montes. Diocleciano promoveu uma das maiores perseguições à Igreja de Cristo. Ele queria sufocar a fé em Jesus, a fé que, paradoxalmente, era a que mais crescia no coração dos homens, mulheres e crianças. Ninguém estava salvo naquele tempo. O imperador oferecia recompensas por cada delação, e isso semeava o terror e a desconfiança geral. Mas no ano 305, Diocleciano renuncia ao poder. O império passa a ser então controlado pelos generais Galério e Constâncio Cloro. Galério, a partir de Nicomédia, prossegue com o plano de perseguição à Igreja Católica. E foi em meio a essa escuridão opressora que um milagre de conversão e um testemunho de amor inabalável estavam prestes a mudar o destino de um jovem casal e inspirar muitas gerações. Adriano era um jovem comandante, um homem muito leal a Roma. A sua missão era caçar, capturar e julgar os seguidores de Cristo. Nessa sua missão implacável, a sua espada era afiada, o seu semblante muitas vezes parecia mais duro que a pedra. Era o seu dever registrar os nomes dos cristãos capturados e levá-los ao martírio. Adriano era, portanto, uma testemunha diária das barbaridades cometidas contra os cristãos. E tudo isso era feito em nome das leis imperiais. Porém, não existe um coração tão endurecido e distante que a divina misericórdia não possa alcançar. Dia após dia, presenciando os processos em Nicomédia, algo começou a se mover profundamente no interior daquele jovem soldado. Adriano começou a perceber a serenidade daquela gente diante da dor. Ele observava também a coragem com que eles respondiam e o ardor de suas palavras quando mencionavam as realidades celestiais. E o que mais deixava Adriano chocado era a fortaleza com que esses mártires suportavam as cruéis torturas. Um dia, Adriano capturou 22 cristãos e, como de costume, os levou acorrentados à presença do imperador Galério.
Na sala do julgamento, esses mártires foram violentamente espancados com chicotes feitos de nervos de boi. Mas enquanto eles eram martirizados, muitos deles gritavam ao juiz, dizendo que quanto maior o número de tormentos, maior seria o esplendor de suas coroas que esperavam por eles lá no céu. Eles diziam também que, por outro lado, o juiz receberia o que era devido por sua crueldade no inferno. Adriano ficou ainda mais impressionado com a bravura desses homens, que ele considerava pobres infelizes. Infelizes a partir de sua perspectiva paganizada, porque, do ponto de vista dos prisioneiros, o fato de ser condenado por causa de sua fé no verdadeiro Deus era um privilégio, uma graça divina. Adriano percebia que aquela gente simples possuía uma força que ele, um experiente soldado do maior império do mundo, jamais havia compreendido. Nestas ocasiões de julgamento dos cristãos, havia sempre ali uma multidão de curiosos, gentes do povo, pessoas que adoravam espetáculos macabros. Muitas dessas almas eram resgatadas de suas trevas pela luz das testemunhas de Cristo. Aqueles 22 mártires haviam sido torturados no dia anterior e estavam ali literalmente com seus corpos quebrados. Mal conseguiam ficar de pé, enquanto outros ainda sangravam as feridas abertas. E Adriano, olhando toda aquela cena, foi movido por uma curiosidade inquietante. Ele então se aproximou dos prisioneiros e perguntou por que eles agiam daquela forma, com tanta coragem, e qual era o objetivo deles. Que tipo de recompensa eles esperavam receber por tamanho sofrimento? A resposta que os mártires deram a Adriano foi tão extraordinária e divinamente inspirada que perfurou o coração do jovem soldado. O que eles disseram ali foi basicamente um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, onde diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. E de repente, em um ato impetuoso que ressoou por todo o tribunal, as pessoas ouviram um barulho ensurdecedor que vinha do coração de Adriano, quando este caiu de joelhos, erguendo as mãos para o céu. Depois de alguns instantes, ele se levantou e já não era mais o mesmo homem. Para espanto de todos, ele declarou com uma voz vibrante, dizendo: "Coloquem meu nome na lista destes heróis mártires, pois de agora em diante eu também sou católico e morrerei na companhia deles." É claro que as autoridades romanas interpretaram aquelas palavras como loucura e blasfêmias. E entre a multidão começaram a surgir murmúrios de admiração, mas também gritos furiosos, palavras de ódio que exigiam a cabeça daquele homem. E como era de se esperar, o jovem comandante foi imediatamente preso como traidor. A notícia da prisão de Adriano se espalhou rapidamente por toda a cidade e chegou aos ouvidos de sua esposa Natália. Há muito tempo, Natália havia se convertido à fé cristã e, para ela, era um motivo terrível de sofrimento ver o seu marido perseguindo os seguidores de Jesus Cristo. Enquanto Adriano perseguia, ela chorava em oração. Enquanto ele ordenava as prisões, ela rogava pela misericórdia e pela conversão dos pecadores. Ao saber da conversão do marido, Natália não ficou em desespero. Pelo contrário, o seu coração se encheu de uma alegria imensa e ela correu imediatamente até a prisão para beijar as algemas de seu amado e pedir que ele não abandonasse a fé recém-abraçada. A conversão de Adriano era uma verdadeira graça de Deus. É preciso dizer que naqueles dias sombrios da prisão, a vida dos confessores era um martírio constante. As celas eram úmidas, escuras e insalubres, e os corpos dos mártires ficavam ali, depois de cada tortura, quebrados e ensanguentados.
Foi nesse ambiente de dor que Adriano, sedento pela graça, recebeu o sacramento do batismo. Isso aconteceu com a pouca água que se conseguiu obter, talvez de uma caneca esquecida ou de gotas trazidas por um carcereiro compassivo. E foi ali, entre feridas e correntes, que Adriano renasceu em Cristo. Ele e seus companheiros foram torturados durante muitos dias, mas não abandonaram a fé, sendo conduzidos de volta à prisão para mais sofrimento no dia seguinte. A presença de Natália é bastante significativa nesse momento, pois ela demonstrou uma devoção que só o amor de Cristo pode inspirar. Diante das portas da prisão, ela intercedia, consolava na fé e de alguma forma ajudava a curar as feridas não só do marido, mas de outros mártires, homens e mulheres, cujos corpos pingavam sangue após as torturas. Podemos dizer que ela foi um apoio crucial ao marido, dando provas concretas de que o verdadeiro amor não apenas celebra a alegria, mas também ampara nos momentos de dor e sacrifício. Natália esteve presente em cada momento que antecedeu o martírio de seu marido. E foi esse amor que fez do casal um símbolo de união e fidelidade, tanto no matrimônio quanto na fé. Mas o amor de Natália não conhecia limites. Certa vez, para continuar sua obra de caridade e apoio, ela entrou disfarçada na prisão. Em um desses momentos marcantes, ela fez um pedido emocionante ao marido, um pedido que chegaria até nós. Ela disse: Adriano, meu senhor e esposo, peço-te que não te esqueças de mim, que te preparei ao combate e te confortei nas dores. Como prêmio de minha fidelidade, rogo-te que me permitas morrer contigo. Receio que depois de tua morte, o imperador me obrigue a casar com algum oficial pagão. Nesse caso, o nosso leito matrimonial seria profanado. Certa vez, enquanto estava em oração em sua casa, Natália ouviu alguém bater à porta e ela reconheceu a voz do marido. Ela ficou tão preocupada, pois percebeu que seu marido estava livre. Como assim, livre da prisão? Quem o teria libertado? Ela não sabia que, por uma graça especial, Adriano havia se ausentado da prisão para avisá-la que o dia do julgamento havia chegado. Mas a esposa, em profundo desespero, não abriu a porta. Enquanto Adriano lá fora pedia para entrar, Natália, do lado de dentro, temia o pior. Ou seja, ela temia que o marido tivesse apostatado, abandonado a fé verdadeira no último instante. Em sua mente, Adriano havia fugido do martírio, o que seria o mesmo que fugir de Deus. Então Natália chorava amargamente. Chorava consumida pela ideia de ser conhecida por todas as gerações como a esposa de um covarde, um soldado que abandonou o combate da fé momentos antes de receber a coroa da vitória. Que lástima! Que tragédia! Natália só conseguiu se acalmar quando Adriano, com urgência, lhe falou que estava ali apenas para lhe avisar que o dia do seu julgamento havia chegado. Ele seria julgado e martirizado, juntamente com seus 22 companheiros. Por isso ele estava ali para convidá-la, para que ela pudesse assistir todo esse processo. Quando ouviu isso, o coração de Natália voltou a sorrir. Ela ficou muito feliz ao saber que o marido não havia abandonado a fé em Cristo. Isso era o mais importante. Aliviada, ela abriu a porta e, em seguida, no ato de admirável veneração profunda, ela se ajoelhou diante do marido e juntos seguiram ao tribunal. Dizem que aquele julgamento foi presidido pelo próprio imperador Galério. O imperador rugia como um leão ferido, gritando: traição, traição. Mas Adriano, com aquela força inabalável, apenas sorriu e respondeu com serenidade, com aquela paz de quem encontrou finalmente a verdade. Ele disse: eu não perdi a cabeça, imperador. Pelo contrário, eu a encontrei. Hoje sou verdadeiramente livre.
Como Adriano não negava a sua fé em Cristo, ele enfrentou uma nova sessão de torturas, cada vez mais cruéis e desumanas. E Natália, que estava ali presente, entre a multidão, apoiava espiritualmente o marido. Em determinado momento, ela correu rapidamente até a cela onde estavam aqueles outros mártires que aguardavam a sua vez para serem julgados. Ali, Natália relatava, emocionada, as respostas corajosas que seu marido tinha dado ao imperador. E isso fortalecia a fé daqueles irmãos. Natália pedia com fervor para que estes irmãos rezassem pela perseverança de Adriano, para que o marido não desistisse do céu diante do sofrimento da terra. Naquele dia, Adriano e seus 22 companheiros foram torturados e condenados à morte na fogueira. Mas, de acordo com uma versão desse martírio, aconteceu uma tempestade que impediu que seus corpos fossem consumidos pelo fogo. E isso permitiu que seus restos mortais fossem recolhidos por outros cristãos. Adriano então havia cumprido a sua promessa. Ao ver a coragem do marido e ciente de que seu próprio destino estava selado com a fé de Adriano, Natália sussurrou com a voz embargada pela dor, mas firme na esperança, dizendo: "Vá na frente, meu amado, em breve te alcançarei." O desejo de Natália era muito claro: a união eterna com seu esposo e com Cristo. Roma caiu. O império que se julgava eterno virou pó e cinzas. Mas o amor de Adriano e Natália permaneceu incorruptível e um testemunho vivo da santidade do matrimônio. Logo após o martírio de Adriano, Natália foi pedida em casamento por um general do imperador. Ela pediu alguns dias para pensar, para refletir, e aproveitou esse tempo para fugir com outros cristãos em direção a Bizâncio, a cidade que em breve se chamaria Constantinopla. Depois de caminhar por vários dias, vencida pelo cansaço e pela fome, ela adormeceu. E numa visão, ela viu Adriano com o corpo glorificado, vindo buscá-la. Pouco tempo depois, Natália adormeceu no Senhor, unindo-se ao seu amado na eternidade, ao lado daqueles irmãos mártires. A devoção a Santo Adriano e Santa Natália de Nicomédia se espalhou rapidamente. Em reconhecimento da sua união espiritual, do seu amor inquebrantável, forjado na fé e no sacrifício, eles foram proclamados padroeiros dos casais. Hoje a memória desses santos é celebrada com veneração, especialmente no dia 26 de agosto ou 8 de setembro. Relíquias de Santa Natália, guardadas no mosteiro de Quicos, em Chipre, e também os restos mortais de Adriano, que foram trasladados e venerados em Roma, são testemunhos vivos de sua fé e sacrifício. Santo Adriano e Santa Natália de Nicomédia viveram em um momento histórico onde ser católico era crime. Mesmo assim, eles escolheram a fidelidade um ao outro e a Cristo. O amor que eles viveram é uma fonte de inspiração aos que desejam amar com coragem e permanecer firmes em seus votos, mesmo diante das maiores adversidades.